Você sabe o que a atorvastatina faz no organismo? Quando eu comentei sobre a simvastatina aqui no canal e eu expliquei tudo sobre ela, efeito colateral, como ela funciona, vocês pediram bastante sobre a atorvastatina. Vocês também queriam saber o que ela faz, qual é o mecanismo dela do nosso corpo, que a gente conhece na medicina como mecanismo de ação, quais são os efeitos colaterais, que remédio eu não posso estar consumindo junto, né? Então vocês perguntaram bastante sobre esse assunto. Então eu resolvi trazer um vídeo falando tudo sobre a atorvastatina. Se você quiser saber um pouco desse medicamento utilizado tanto na diminuição do nosso colesterol, fica até o final do vídeo. Eu vou estar te explicando tudo sobre esse assunto. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. Você só precisa se inscrever no canal, deixar o seu curtir e comentar depois do vídeo ali embaixo dizendo o que você achou e, muito importante, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você compartilhar, você vai ajudar muito o meu trabalho. É só clicar ali em compartilhar embaixo do vídeo, vai ter um botãozinho que vai te permitir mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Afinal de contas, o que é a atorvastatina? Pessoal, a atorvastatina é um medicamento da classe das estatinas, né? Meu Deus, o que é isso? Muito simples, as estatinas são remédios que nós utilizamos na medicina para poder diminuir o colesterol ruim do corpo dos pacientes e também diminuir os triglicerídeos. Então a gente diminui o que a gente conhece como LDL e a gente diminui os triglicerídeos. E isso ajuda os pacientes, porque paciente com LDL ou triglicerídeo muito alto tem risco de sofrer de várias doenças. A esteatose hepática, que é a gordura no fígado, o infarto agudo do miocárdio, que é aquele infarto do coração que ninguém quer ter, né? Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Então, nós não queremos isso, por isso a gente acaba utilizando esse grupo de remédios. E a atorvastatina, junto com a simvastatina e a rosuvastatina, são as estatinas mais potentes que nós temos, ou seja, elas têm um poder contra o colesterol muito forte. Por isso, as dosagens delas não são tão altas. Por exemplo, vocês vão ver que quando a gente compara um antibiótico, né, como a amoxicilina, a gente usa ela numa dosagem ali de 500 miligramas, 500 miligramas. Já a atorvastatina a gente usa uma dose máxima de 80 miligramas, porque ela é muito potente, ela é muito poderosa, então a gente usa dosagens um pouco menores. E o que elas fazem no nosso corpo? Eu vou explicar de um jeito sem ficar enchendo linguiça e não dificultando a vida de vocês. Olha só, basicamente a atorvastatina ela vai entrar no seu corpo, ela vai lá no seu fígado e ela não vai deixar o seu fígado produzir colesterol ruim. E aí você pode se perguntar, peraí, como assim? O meu fígado produz colesterol? E a resposta é sim, o seu fígado produz colesterol. Muitas pessoas têm aquela ideia de que, eu vou comer alguma coisa com colesterol e pronto, o colesterol vai pro meu intestino, eu vou absorver o colesterol e é isso. Mas na verdade não, nós não absorvemos o colesterol do alimento. E as pessoas, mas como que você não absorve o colesterol do alimento? E é isso, a gente não absorve colesterol do alimento. Na verdade, tem até estudo que eu já trouxe aqui pra vocês, né? Teve um estudo que fez muitas pessoas comerem muitos ovos. Todos os dias a pessoa comia ovo, e todo mundo sabe que aquela parte amarelinha do ovo, ela é rica em colesterol, né? Porque o colesterol é a gordura animal. E aí perceberam que, no final das contas, as pessoas que comiam muitos ovos não tinham mais colesterol no sangue do que as pessoas que não comiam ovos, porque o colesterol ele não é absorvido. O que acontece é que se você tiver gordura sobrando no seu organismo, ou seja, você está se alimentando de qualquer coisa que tenha gordura, e essa gordura não for utilizada, ou seja, você não gasta essa gordura, você não pratica atividade física, você não faz um cardio, não sai para caminhar, não faz nada que possa queimar essa gordura ela vai se transformar dentro do seu corpo. O nosso fígado ele é muito importante, é muito responsável na hora de produzir substâncias, e uma das substâncias que ele consegue produzir são as famosas lipoproteínas. As lipoproteínas é o que a gente conhece como colesterol. Então existe a lipoproteína ruim, que é o LDL, o VLDL, que eu diria que é pior ainda, e nós temos a boa, que é o HDL, é o colesterol bom, famosa lipoproteína de alta densidade. Por que chama assim? Porque a gente come gordura, mas a gente tem atividade física na nossa vida, a gente pratica atividade física, a gente tem muita proteína. Então a lipoproteína de alta densidade, ela tem alta densidade porque ela é mais proteína e menos gordura na sua fórmula. É como se eu pegar um copinho e falar que aquele copinho é a lipoproteína. Naquele copinho eu coloquei 70%
de proteína e 30% de gordura. Isso seria o HDL. Na verdade, ele tem bem mais proteína, né? Chega ali na casa dos 90. Então a gente teria uma diferença. As estatinas, como a atorvastatina, ela consegue fazer isso. Ela consegue fazer o seu corpo produzir menos gordura ruim, menos LDL, né? Menos colesterol ruim. Produz também menos triglicerídeos, aumenta um pouco o HDL também. Outros efeitos da atorvastatina no seu corpo é que ela consegue dilatar um pouquinho as suas artérias. Isso mesmo, isso é bom para quem tem pressão alta. Foi visto que quando o paciente está recebendo atorvastatina, existe uma substância no corpo que começa a aumentar, uma região lá do endotélio do vaso, né? Para você que nunca ouviu falar isso, as nossas artérias, nossas veias, né? As artérias são diferentes das veias, que as artérias ela tem uma capa muscular mais grossa, tá? Mas eu vou falar veia para você entender. As veias, né? Artérias, elas têm uma capinha por dentro chamada endotélio. Vocês vão estar vendo uma imagem ali. Esse endotélio, ele consegue produzir um monte de coisa. Ele serve para se proteger, obviamente, né, para proteger o vaso, mas ao mesmo tempo ele consegue produzir muitas coisas. Uma das substâncias que ele produz é o óxido nítrico. E o óxido nítrico aumenta quando a gente está recebendo a atorvastatina. E qual que é a função do óxido nítrico no nosso corpo? É que o óxido nítrico, ele consegue dilatar o vaso, ele consegue melhorar a passagem de sangue por esse vaso. E isso diminui um pouquinho a resistência no vaso e diminui um pouquinho a pressão arterial. Perceba, é um efeito secundário, não é um remédio, nossa, eu vou tomar esse remédio para minha pressão alta. Não, ele não vai servir para tratar a sua pressão alta, mas é um efeito secundário benéfico, não é um efeito ruim. E outra coisa que a atorvastatina faz é que ela tem um potencial anti-inflamatório. Isso mesmo, a atorvastatina, perceba bem aqui o que eu vou falar, ela consegue diminuir um pouquinho o que a gente conhece como PCR, né, a proteína C reativa. E essa proteína é uma proteína inflamatória. Então a gente consegue diminuir um pouquinho essa proteína na presença da atorvastatina. Mas calma, antes de você vir, nossa, tá defendendo a indústria farmacológica, como sempre parece um maluco aqui comentando nos comentários, calma. A atorvastatina não é bala, ela não é uma coisa maravilhosa, ela tem efeito colateral. Por isso que eu vim trazer esse vídeo falar sobre os pontos positivos e negativos desse medicamento. E qual é a dosagem da atorvastatina? A dosagem ela varia, pessoal. A gente costuma iniciar a atorvastatina com uma dosagem de 10 mg por dia até 80 mg por dia. Só que cada miligrama da atorvastatina, ela altera uma proporção diferente do colesterol, né, do nosso LDL, que é o colesterol ruim. Por exemplo, 10 mg de atorvastatina conseguem reduzir de 31 a 35% do LDL colesterol. Quando a gente compara 20 mg de atorvastatina, a redução já vai de 36 a 40%. Quando a gente dobra, vai para 40 mg, a redução do LDL colesterol fica entre 42 e 50%. E na dosagem máxima de 80 mg, a redução do colesterol fica entre 51 e 55%. Então perceba que o aumento das doses não vai aumentando o efeito sobre o colesterol de forma proporcional. Não, você aumenta muito mais as doses, só que aquele efeito reduzindo o colesterol, ele não vai ser tão forte na mesma proporção. Por exemplo, quando nós usamos 10 mg, baixa o colesterol até 35%. Só que se eu usasse 20, teoricamente, 35 mais 35 deveria ser 70. E não é isso que acontece. Vocês viram que usar 20 mg baixaria o colesterol em 40% apenas no máximo. Então, não tente usar a atorvastatina em dosagem máxima logo de início se você for um estudante da saúde que está aprendendo, por exemplo, no meu canal. E nunca faça isso com seus pacientes. Sempre começa ali pela dose menor. Vamos começar com 10 mg. A não ser que o seu paciente já é um paciente tratado com atorvastatina ou com alguma estatina menos potente. E aí você, não, agora o paciente está em risco cardiovascular, eu preciso usar a atorvastatina em dosagens mais altas e aí não tem jeito. Eu vou realmente precisar colocar uma dose um pouquinho mais alta. Quais são os efeitos colaterais da atorvastatina? São dois efeitos importantes que a gente tem que citar. O primeiro é a hepatotoxicidade, ou seja, ela é tóxica para o seu fígado, só que ela é tóxica se você tiver principalmente uma resposta muito forte lá no seu fígado. Lembra que a atorvastatina ela vai agir sobre o seu fígado? Pois é, como ela está agindo dentro do seu fígado, se você se alimenta de forma errada, você come muitos alimentos inflamatórios, você prejudica o seu fígado colocando muita carga sobre ele. Lembra que o fígado é importante na hora de metabolizar gordura. Então o seu fígado tem muito mais chance de se intoxicar com a atorvastatina porque você está colocando pressão sobre ele. A mesma coisa vale de você tomar um monte
monte de remédio junto com a atorvastatina. O seu fígado ele metaboliza os remédios, na sua maioria. Então, imagina o seu fígado trabalhando com 8 remédios de uma vez. Ele não vai conseguir. Então, o risco de hepatotoxicidade é muito maior. Outro efeito importante que nós temos que falar aqui é a miopatia, né? Doença muscular. Existe um efeito colateral que é o mais frequente de aparecer nos pacientes, que é a rabdomiólise. A rabdomiólise, pessoal, é como se fosse que o medicamento ele vai para o músculo e causa uma lesão destruindo as proteínas do músculo. Ele vai literalmente quebrando as proteínas do seu músculo e isso causa muita dor muscular, né? O paciente sente fraqueza e dor muscular principalmente. Então, se é o seu caso, você está recebendo atorvastatina, começou a perceber esses efeitos colaterais, conversa com seu médico, porque isso é muito importante. É importante tentar encontrar um novo jeito de tratar o seu colesterol elevado. E aliás, você quer baixar o seu colesterol, não fica dependendo apenas de um comprimido. Faça alguma coisa na sua dieta, mude os seus hábitos alimentares, pratique atividade física. Isso, eu sempre bato na tecla, é a melhor coisa que você faz pelo seu organismo. Particularmente, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu tô fazendo academia porque eu percebo que isso é bom pro meu corpo, além de vários outros benefícios. Então, pratique atividade física para você poder ter uma vida mais saudável. Quem não pode tomar atorvastatina e tem que evitar esse remédio? Vamos lá, vamos começar pelas grávidas. Pessoal, esse remédio ele não foi testado em laboratório em gestantes, então não se sabe os efeitos que o remédio pode ter sobre as gestantes, então fala, melhor não passar. Como a gente não tem evidência sobre o que o remédio faz nas gestantes, a gente prefere não passar. E mulheres que estão em idade fértil ou querem engravidar e vão precisar receber a atorvastatina, a gente indica que se elas estão recebendo a atorvastatina, elas usem um método contraceptivo muito bom e eficaz, porque a gente não quer que enquanto ela esteja tomando a atorvastatina, ela engravide, porque a gente não sabe os efeitos que ela pode ter sobre o feto, né, sobre o bebê daquela mulher. Outra coisa, a atorvastatina ela consegue sair pelo leite da mãe, então mulheres que estão amamentando devem evitar o uso de atorvastatina também. E como nós comentamos que pacientes podem ter maior risco de hepatotoxicidade, o paciente que está com lesão no fígado deve evitar também tomar atorvastatina. Então pacientes com cirrose, paciente com câncer hepático ou qualquer paciente com grau de lesão hepática deve evitar o uso de atorvastatina e sempre comentar para o médico, né, sobre esse problema no fígado em qualquer consulta. Não importa se você vai no médico por causa de um problema no pulmão. Se o seu médico fala, você tem alguma doença, você responde, eu tenho um problema no fígado. Você tem que comentar, por mais que você fale, não tem nada a ver o meu rim com a minha cabeça. Tem tudo a ver, você precisa comentar para o seu médico, para ele pensar nas interações, no que o remédio não pode fazer, né? Então você tem que explicar para o seu médico detalhe por detalhe. E as interações medicamentosas, quais são? Bom, interação, pessoal, é quando você está tomando mais de um remédio. E os remédios no nosso corpo, eles podem interagir, ou seja, um remédio pode chegar perto do outro e ou inativar o remédio, ou eles podem aumentar o efeito do remédio. Então é perigoso, às vezes, a gente tomar vários remédios sem a gente saber qual a interação que pode ter com um e o outro. E às vezes você tá tomando 2 remédios e você tá tendo um efeito colateral que você nem tem noção que é culpa desses remédios. Pode ser por culpa justamente desse uso concomitante, né? Desse uso ao mesmo tempo. Existem alguns remédios que podem aumentar os efeitos da atorvastatina no seu organismo, ou seja, eles fazem ela ficar muito forte. Mas isso não é bom porque vai baixar o seu colesterol. Isso é ruim porque você tem mais chance de hepatotoxicidade e mais chance daquele problema muscular, daquela dor muscular, né? Da rabdomiólise, como eu comentei para vocês. E quais são esses medicamentos? É a ciclosporina, um medicamento imunomodulador, normalmente indicado ali para casos autoimunes, para paciente, né, em tratamento de câncer. Claritromicina e eritromicina, que são antibióticos. O ketoconazol e o itraconazol, que são antifúngicos. Alguns outros antifúngicos também podem ser aqui, mas como são muitos, eu vou citar pelo menos esses 2. E o ritonavir, que é um antiviral. Então vocês têm que ter em mente esses medicamentos, porque eles podem aumentar o efeito colateral da atorvastatina. Existem também outras estatinas que não devem ser tomadas juntas. Inclusive, qualquer outra estatina não deve ser tomada junta. Não é para você tomar simvastatina junto com a atorvastatina, ou a rosuvastatina junto com a atorvastatina, porque
que isso vai aumentar a chance que você tem daquela dor muscular. E você também tem que evitar o uso de fibratos, como o fenofibrato, junto com a atorvastatina, porque apesar do fenofibrato ser um medicamento para baixar o triglicerídeo, o combo dos dois vai causar maior chance de dor muscular, de rabdomiólise, como nós comentamos. E outras interações que existem é de tomar atorvastatina junto com a varfarina. A varfarina, pessoal, é um anticoagulante que, quando consumida junto com a atorvastatina, acaba tendo um efeito muito forte anticoagulante. A pessoa, em vez de anticoagular, ela começa a sangrar, então ela começa a ter hemorragia. Vai escovar a gengiva, a escova de dente fica cheia de sangue. A pessoa cospe ali na pia, na espuma do dente e tem sangue. A pessoa, ela tá menstruando e tá sangrando mais que o normal. Começa a aparecer um monte de mancha roxa na pele. Então pode ser relação justamente sobre esse uso concomitante. E outra interação que existe aqui é o de uso de digoxina junto com a atorvastatina. A digoxina é um antiarrítmico, né? Usado ali para os pacientes que têm arritmia. Só que quando elas são usadas juntas, a quantidade, o nível de digoxina no sangue começa a aumentar, porque a atorvastatina potencializa os efeitos da digoxina. E isso é ruim para o paciente, porque começa a ter maior chance de toxicidade cardíaca, maior chance de toxicidade gastrointestinal, ou seja, náusea, vômito, diarreia, tem mais chance de aparecer lesões no sistema nervoso central, né? Alteração do sistema nervoso central podem ser vários: alteração no sono, alteração no humor, irritabilidade, e muitas vezes podem aparecer alucinações na pessoa. Isso mesmo, ela começa a enxergar coisas que não existem na realidade. Então tem que tomar cuidado no uso desses dois medicamentos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a atorvastatina. Se você gostou, por favor, me deixe saber no campo de comentário ali embaixo. Escreve ali o que você achou do vídeo, faltou alguma informação, ficou com dúvida, coloca lá que, na medida do possível, vou tentar responder vocês. Além disso, também deixa que outro medicamento você gostaria de ver aqui neste quadro, né? Que remédio você quer saber? Coloca ali. Se você quer ver outros vídeos que eu já gravei sobre medicamentos, confere clicando no card que tá aparecendo aqui em cima, que é uma playlist com todos os vídeos aqui do canal sobre esse assunto. E eu vou deixar outro vídeo recomendado aqui do lado, explicando formas da gente conseguir reduzir o colesterol no sangue também, sem ser com medicamento. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!